Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Importante pensar que esse exame é a sua porta de entrada para o ensino superior. Mas além disso, muito além disso, também é sua porta de entrada para conseguir um financiamento estudantil do FIES, também a porta de entrada para você conseguir um ProUni, para que você faça uma autoavaliação de todo o conhecimento que você já adquiriu e ainda ingressar no SISU e escolher o seu curso e a universidade que você pretende cursar. Esse novo Enem que se diz e vem desde 2016, trazendo algumas inovações em seu texto, em suas questões, ele traz uma perspectiva interdisciplinar, em que você, aluno, precisa de todas as formas interpretar aquilo que você lê, independente do conteúdo, independente da disciplina, independente daquilo que você vá ter que resgatar de conhecimento, é necessário que você preste bastante atenção, leia, analise e retome com senso crítico aquilo que você está lendo. Porque todas as questões do Enem, elas têm o caráter interdisciplinar. E o que é esse caráter interdisciplinar? Quando uma questão aparece, você precisa perceber que ela não trata especificamente só daquele assunto que está ali na sua vista. Ele trata também, essa questão, ela vai trazer também outras temáticas. Por isso a importância de você resgatar outros conhecimentos. E daí eu dizer para você que a interpretação ela é essencial. Mesmo que você não tenha tanto domínio do conteúdo, se você ler com atenção, você prestar essa atenção necessária, fazer uma análise da questão, é possível você conseguir acertar. Uma outra coisa que eu trouxe para vocês hoje é o cronograma do Enem. Eu vou falar um pouquinho desse Enem, de como essas questões elas vão aparecer para vocês, mas também é importante ficar ligado aí nas datas. Nós temos aí quem fez inscrição este ano, tanto para o Enem regular quanto para o digital, as datas da primeira prova, dia 21 de novembro e dia 28 de novembro, a segunda prova. Preste bastante atenção para que você não fique sem fazer essa prova. Para quem fez o ano passado a inscrição e conseguiu isenção, e também para aquelas pessoas que estão privadas em regime de privação de liberdade, o Enem vai se realizar no dia 9 e dia 16 de janeiro de 2022. Então nós temos duas datas importantes aí. Quem fez o Enem regular e o digital este ano e quem está com pena privativa de liberdade e também aqueles que são isentos, que fizeram inscrição o ano passado. Preste atenção nessas datas para que você não perca aquilo que você já conquistou aí com sua inscrição. Importante também, eu estou trazendo várias questões importantes aí para vocês, mas vocês pensarem quais conteúdos serão avaliados nesse Enem e em todos os demais que já tivemos aí. Pensem nas áreas de conhecimento que vocês estudaram ao longo do ensino médio. Nós teremos aí as 4 áreas que são divididas em 2 provas, 2 momentos de provas. Nós teremos aí linguagem, códigos e suas tecnologias. No mesmo dia que esta prova for aplicada, vocês também terão a redação, a produção textual. Eu falarei sobre ela um pouquinho daqui a pouco. Também teremos ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Em cada uma dessas grandes áreas, nós temos os componentes curriculares, que são aquelas matérias, as disciplinas que vocês estudaram na escola. E isso é bastante importante, vocês perceberem que eu tenho 2 grandes áreas que serão aplicadas na primeira prova, linguagens, códigos e suas tecnologias, e também a produção textual.
Por isso vocês verão que esse primeiro dia terá um pouquinho a mais de tempo, as ciências humanas e suas tecnologias, e nós teremos um segundo dia em que vocês terão um pouquinho de tempo a menos do que o primeiro dia. Tá? É importante isso para que vocês tenham essa atenção. Vocês terão um tempo menor na segunda prova, tá bom? Qual que é esse formato da prova do Enem? Muitas pessoas que irão fazer pela primeira vez não conhecem o formato do Enem, ou às vezes já perceberam como é organizado esse Enem em relação às questões, mas ainda não teve a experiência, a vivência de realizar uma prova. Mas outras pessoas também já tiveram a experiência, a vivência, mas não conseguiram compreender como essas questões são organizadas dentro dessa prova do Enem. O Enem traz para nós 180 questões. É questões abertas, não é? Porém, essas 180 questões são divididas, como eu falei para vocês, em 2 momentos. Mas a redação, tá? Nós temos, além das 180 questões, a produção textual. As 180 questões são divididas em 2 dias. São questões objetivas, em que vocês terão no primeiro dia as questões de 1 a 45 de linguagens, códigos e suas tecnologias. Além disso, vocês terão as questões 46 até a 90, que tratará de ciências humanas e suas tecnologias, e a proposta de produção textual, a proposta de redação, tá? Uma observação importante também nesse primeiro dia é que as questões de 1 até 5 são questões de língua estrangeira. O que isso significa? Se você optou em fazer língua inglesa, a sua prova terá questões de 1 a 5 do idioma língua inglesa. Se você optou em fazer a prova de língua estrangeira espanhol, as suas questões de 1 a 5 serão questões de espanhol, tá? De língua espanhola. No segundo dia, vocês terão questões aí de 91 a 135. Olha a quantidade de questões, e eu vou falar agora um pouquinho sobre isso. Essas questões de 91 a 135 são questões de ciências da natureza e suas tecnologias. E as questões de 136 até a 180 são questões de matemática e suas tecnologias. São bastante questões, por isso eu estou frisando o tempo. Vocês terão um tempo menor nesse segundo dia e um tempo um pouco maior, meia hora a mais, no primeiro dia, justamente porque é no primeiro dia que vocês farão a produção textual. Então, a atenção a esse tempo é essencial para que vocês consigam realizar todas as questões. Algumas pessoas costumam perguntar assim: será que eu faço a produção textual primeiro? Será que eu realizo as questões objetivas primeiro? Independente disso, é importante você se atentar para o tema que você vai abordar na produção textual, para que você deixe um tempo necessário para a escrita dessa produção textual, tá? Não esqueçam. Cada uma das questões aí do Enem, elas têm 5 opções de respostas. Vocês vão ter uma questão contextualizada. Essa questão, ela nunca vai vir uma questão direta, uma pergunta, por exemplo, ou qual o conceito disso? Nunca, jamais. O Enem não traz isso. Ele traz essa ideia de que o aluno, ele precisa fazer uma leitura crítica, reflexiva, para que ele possa encontrar a resposta. Eliminar aquelas opções que vocês consideram que realmente ali não cabe, também auxilia. Mas a leitura detida, aquela leitura atenciosa, ela é primordial, antes de tudo. Por isso eu digo que o Enem,
Mesmo que você não tenha todo o domínio daquele conteúdo que caiu naquela questão, se você fizer uma leitura com bastante atenção, você consegue achar a resposta correta. As opções, como eu disse, são 5. Isso significa que teremos uma resposta correta e 3 distratores, ou seja, 3 opções que são consideradas incorretas. Então, fiquem atentos. Todas as questões terão 5 opções de respostas, para que vocês marquem apenas uma. O tempo disponível para a prova. A primeira prova vocês terão 5 horas e 30 minutos. A prova começa sempre às 13h30. Porém, vocês já viram isso que eu tenho certeza. Na entrada lá nos portões, os portões fechando e tendo gente querendo pular grade. Certeza absoluta. Não façam isso. Se desloquem ao local de prova de vocês com o tempo necessário. Os portões abrem sempre ao meio-dia e às 13 horas se fecham. Tá? Atenção ao início, atenção a esse momento de entrada. Se você não conseguir entrar no momento, não terá nem a chance de fazer a sua prova. Depois de ter estudado aí anos a fio, que eu tenho certeza, madrugado, esquecido de lanche com os amigos, esquecido de final de semana, esquecido de happy hour e fazendo só questões aí Enem e estudando dia e noite. Então, dê valor a esse tempo que você já dedicou aos estudos. Chegue no horário. Reserve tempo, como eu disse, além da redação, para preencher o cartão resposta. De nada adianta você responder toda a prova e não sobrar tempo para transcrever no seu cartão resposta. Já pensou? Ficar 5h30 respondendo a prova e chega na hora, não deu tempo de passar a resposta para o cartão. Pensem nisso. Os rascunhos e todas as marcações que vocês fizerem na prova não serão levados em consideração. Então, vocês podem fazer o rascunho, podem escrever, fazer anotações para lembrar do conteúdo, para que vocês possam encontrar as opções corretas ali das questões de vocês. Não se preocupem em fazer as suas anotações na prova. O que será levado em consideração será o cartão resposta e a folha de redação. Aquela folha que você vai ter o cuidado de fazer a transcrição da sua redação com uma letra legível. Letra legível, gente, não significa que é a letra bonitinha, aquela desenhada, sabe aquela que você leva 350 anos fazendo caligrafia? Não significa isso, mas tem que ser uma letra que o avaliador consiga fazer a leitura. Então, se você tem aquela letra, já fala assim, olha, vou ser médico, e aí vou usar a minha letra, já vou começar a treinar para ser médico, fazer aquela caligrafia maravilhosa, que às vezes ninguém consegue ler o nome do remédio. Tá. Tudo a seu tempo. Deixem para fazer isso depois. Enem tem que ter o cuidado de transcrever de forma que o avaliador faça a leitura. Se o avaliador não conseguir ler a sua produção textual, meu amigo, sinto muito. Então, se atentem para a caligrafia. É estranho falar isso, né? Caligrafia, vamos olhar a caligrafia, mas se atentem para isso. Outra coisa que também vocês vão precisar ter atenção é ao horário de sair da prova. Eu tenho certeza que todos vocês querem sair com o caderno de provas de lá de dentro da sua sala. Você só vai poder fazer isso se você esperar o tempo certo. Se entregar a prova antes do tempo, sair antes do tempo da sala, você não vai levar o seu caderno consigo. Então, aguarde. Você só pode se deslocar ali da sua sala 30 minutos antes do término da sua prova.
No primeiro dia, que a prova termina às 19, você só pode sair da sala no mínimo 18h30, senão você não leva o caderno de provas com você. No segundo dia, que a prova termina às 18h30, somente 18 horas, senão você também não levará o caderno de prova para casa, tá? Se atente aí. No material que eu vou disponibilizar para vocês, tem um link do INEP, onde tem o portal com as provas e gabaritos do Enem. Todas as provas e gabaritos do Enem estão lá. Fica a dica, abra as provas, tente realizar essas provas e depois vai lá e confere com o gabarito. Isso vai te ajudar a sistematizar o seu tempo, a ter um olhar mais atento, a conseguir calcular o tempo que você vai levar para responder cada questão. Não olhe no gabarito antes, vá lá, responda a prova e confira com o gabarito. Faça o cronômetro, ligue o seu cronômetro aí e verifique quanto tempo você vai levar para responder a prova, sabendo o tempo que essa prova vai durar, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. Estas são algumas informações muito importantes para vocês levarem em consideração. Às vezes nós ficamos muito apegados ao conteúdo, somente ao conteúdo, e nós esquecemos da forma. A forma também é importante. É muito importante que eu conheça e aprofunde esses conteúdos que estão nas 4 grandes áreas do Enem, mas também é essencial que eu conheça esse Enem, que eu pegue esse caderno, que eu olhe essa prova, que eu leia as orientações que estão naquela primeira página, que eu verifique como que são essas questões, as opções como são elaboradas, a produção textual como que ela vai aparecer nesse Enem. Porque quando chega o momento da prova, você já está familiarizado com a prova. Não significa que vá cair a mesma questão, mas como você já conhece, isso vai facilitar a sua leitura. Então vamos revisar aí a questão do tempo que eu vou levar no primeiro dia e o tempo que eu vou levar no segundo dia. Quanto tempo que eu tenho de prova no primeiro dia do Enem? 5 horas e meia, tá? 5 horas e meia. Neste primeiro dia, vocês terão a prova de produção textual. Não se esqueçam disso. No segundo dia, vocês terão 5 horas de prova. Lembrando que os portões se abrem em quaisquer dos locais de prova ao meio-dia e se fecham às 13 horas. A prova começa às 13h30. Não se esqueçam desse horário. 13h30 começa a prova. Posso chegar às 13h30? Jamais. O portão se fecha às 13h. Término da prova no primeiro dia, 19 horas. Término da prova no segundo dia, 18h30. Coloquei no material que eu vou disponibilizar para vocês também o edital do Enem, que traz toda essa organização, as áreas, o horário e todos os informativos necessários para que você saiba como que é organizado esse Enem e qual que é o seu papel, como que você deve se comportar neste dia de prova. Coloquei o link e aí vocês poderão copiar o link e acessar diretamente o edital. Algumas pessoas perguntam assim: professora Luciane, que nota que seria uma boa nota para que eu tire lá no meu Enem? Eu quero passar. Que nota que eu preciso tirar? Gente, isso é muito relativo. Por que que eu digo isso para vocês? Porque depende do ano, porque eu preciso ter uma quantidade de alunos inscritos. Esse cálculo é feito com base no número de estudantes inscritos. Outra coisa, o nível de provas.
Se vocês já ouviram por aí pessoas dizendo: ah, esse ano a prova do Enem foi muito mais difícil que o ano passado. Não achem ou não acreditem que essa pessoa está equivocada. Tem anos que realmente algumas questões são mais complexas, dado ao fato que o Enem trabalha também com atualidades. Por isso, se atente também para as notícias, para essas notícias que ficam aí veiculadas na mídia. Agora eu falo um pouquinho sobre isso para vocês. Então depende aí do nível da prova e do número de concorrentes e mais ainda do curso que você está pleiteando. Por exemplo, o curso de medicina, o curso de direito, o curso de odonto, no mínimo 800 pontos ou acima disso, para que você já registre ali, já carimbe, estou dentro. Sem 800 pontos, dificilmente você consegue ter uma vaga nesses cursos e em alguns outros que são bastante concorridos. E ainda mais em algumas instituições específicas, a depender da região do nosso país. Acima de 700 pontos, se eu quiser um curso que é um pouco menos concorridos, e os cursos ainda um pouco menos concorridos, 600 pontos acima. Então vocês já começam a perceber que com menos de 600 pontos no Enem, dificilmente eu consigo o meu lugar, consigo carimbar o meu lugar ali no curso que eu quero. Isso é para que vocês percebam que a leitura ela é essencial. Tá? Na hora de fazer o Enem, leiam com cuidado, porque vocês precisam pontuar o máximo possível. O máximo possível. Em alguns locais, pode até ser que com menos de 600 pontos, alguns cursos vocês consigam vaga. Mas não se apeguem a esse dado. Sempre pensem positivamente, pensem sempre em se superar, em fazer melhor, em buscar pontuar mais. E a atenção nesse momento, ela é um fator essencial que vai te auxiliar bastante. Outra coisa que vocês precisam ficar atentos aí. Muitos estudantes viram noite estudando. O ano inteiro, 3 anos, 4 anos a fio. Véspera do Enem, viram noite novamente. É correto fazer isso? É correto? De forma alguma. De forma alguma. Você precisa ir para essa prova descansado. Então, o último dia, véspera da prova, descanse. Não fique em cima de livro, não vire noite. Dê valor ao seu sono, ao seu descanso. Lembre-se que você vai fazer uma produção textual. Você vai ter que realizar uma prova com 91 questões no primeiro dia e mais uma produção de texto. E num segundo dia, vocês terão mais uma série de questões aí que completarão as 180 questões. Então é necessário que vocês estejam descansados e não esgotados, ok? Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre as atualidades. Por que eu trouxe isso para vocês hoje? Essas atualidades. Porque vocês perceberam que de 2020 para cá nós estamos aí movimentando muito as mídias com uma série de assuntos que vem assim à tona e fica aí nessas redes sociais, na TV, nos jornais impressos, nos jornais online. São assuntos que estão aí bem pontuados e que podem ser tema de Enem. Não somente na produção de texto, mas nas questões objetivas. Lembrem-se que eu falei para vocês que o Enem é interdisciplinar. Então, ele pode cair uma atualidade que vai requerer de você buscar lá atrás um conteúdo que você estudou. O Enem nunca vai trazer para vocês conceito, pergunta isolada. Sempre vai trazer para vocês um texto base, uma coletânea, para que vocês tenham aquilo como base para poder realizar a prova. Por isso que eu disse para vocês, analisar,
Fazer uma leitura com atenção é essencial para encontrar a resposta correta. As atualidades aí, se liguem e acompanhem o que está acontecendo. Observem o que está aí sendo discutido em todos os âmbitos sociais, econômicos. Percebam que tem assuntos que estão sendo assim muito mais discutidos que outro. Uma coisa que eu acredito, uma temática que eu pensei ontem à noite, que eu acredito que vai cair dentro de alguma questão aí do Enem. Pode não ser na produção de texto, mas vai cair numa questão do Enem, sobre recursos hídricos. Nós estamos com falta. Pensem no clima, pensem nas reportagens que saíram, principalmente nesses meses agora de 2021, nesses primeiros meses, sobre os nossos recursos hídricos e sobre o nosso clima. Busquem isso, vocês vão ver que vai ter questão do Enem sobre isso, eu tenho certeza. Cuidado com os achismos, com questões e notícias falsas. Nós, com essas mídias sociais, nos ligamos muito de replicar notícias e às vezes esquecemos de olhar, de verificar se essas notícias são verdadeiras ou são falsas. Não se liguem em notícias falsas, tomem esse cuidado, porque na hora da sua prova do Enem, você esquece e leva isso lá para a sua escrita, leva lá para a sua interpretação das questões objetivas. Então se liguem, tomem cuidado com questões de notícias falsas que estão sendo veiculadas por aí, com achismos, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que a política é assim, eu acho que a economia está assim. Não funciona no Enem. Outra coisa, adote um posicionamento seu em relação aos temas, ou seja, busque argumentos dentro daquilo que é realmente comprovado. Busque levantar aquilo que realmente aquilo que realmente foi veiculado, que está sendo discutido. Gente, notícia científica, eu busco respaldo na ciência, não é no eu acho. Eu acho, olha só, eu acho que a vacina não é eficaz. Meu Deus do céu, que coisa ridícula para se pensar. Um aluno do Enem colocar isso numa prova, vou te contar. Não vai carimbar seu, estou lá no curso, não. Não corram esse risco, não adote posturas de achismos. Vá atrás de um posicionamento em relação à saúde, em relação à política, em relação à economia. Nosso país tem atravessado muitas coisas, principalmente de 2020 para cá. Isso não se deve somente ao fato da pandemia estar por aí, ainda estarmos vivenciando esse momento de pandemia. Não é. Nossa economia, nossa política, nossas relações sociais, elas estão estremecidas. Nós temos fatos todos os dias. Olhem um pouco lá na TV Senado, vejam o que está sendo colocado em votação, que pode mexer com a nossa estrutura econômica, com a nossa estrutura social. Olha o preço do combustível, mas busque respaldo naquilo que realmente pode ser comprovado. Não vá atrás do eu acho. O repórter entrevistou o fulano de tal e o fulano de tal acha que a economia está assim. O ciclano acha que a política é assim. De forma alguma. Aluno do Enem não acha. Aluno do Enem tem certeza. Analise, compare, problematize o tema, principalmente o da produção de texto. O que é analisar? É ler com cuidado, é buscar respaldo naquilo que realmente é comprovado. Eu vou fazer uma leitura, mas uma leitura atenciosa, uma leitura em que eu me posicione enquanto leitor que conhece a temática.
Leitor que já viu aquele assunto, já leu sobre aquele assunto, já assistiu uma palestra, já escutou o professor trazendo um texto que fala sobre aquilo, já viu um jornalista de credibilidade trazendo aquela temática num artigo de opinião, tá? Então busque respaldo para poder analisar, comparar e problematizar o tema. Outra coisa, pensando na redação, na produção de texto, meu Deus, quando eu penso em algumas produções de texto que eu já li, dá vontade de chorar. Pensem o seguinte, digamos, é uma hipótese, digamos que a temática é bandido bom é bandido morto. Vocês já escutaram isso, tenho certeza. Aí você vai lá na sua produção de texto e fala, realmente, bandido bom é bandido morto. Vamos matar todos os bandidos, pena de morte já. Gente, vocês são alunos do Enem e os direitos humanos. Se eu concordo ou não concordo, essa não é a hora de falar que é para matar bandido, não, gente. É a hora de buscar respaldo lá na Declaração de Direitos Humanos, porque senão você não vai pontuar. Tenho certeza disso. É uma das chaves de análise do Enem, da produção de texto do Enem. É observar se você, estudante, escreveu conscientemente, buscando respeitar os direitos humanos, respeitar aquilo que a legislação traz para nós. Então, mesmo que você pense assim, não, realmente, bandido bom é bandido morto. Não coloque isso na prova do Enem, tá? Fique só para você, guarde lá no fundinho do seu coração, mas não coloque na produção de texto do Enem, tá bom? A questão do Enem é composta, retomando, por um enunciado que eu vou ter ali um comando para você, por exemplo, leia o texto, compare os textos que seguem, mas há questões que vocês vão perceber que elas vão trazer uma charge, ou vão trazer um cartoon, e não tem comando nenhum anterior a ele, não tem enunciado nenhum. Mas depois daquilo ali, às vezes vem um suporte, ou seja, vem um texto, tá? Talvez não, sempre. Busquem lá nas questões do Enem que vocês vão ver. Sempre tem o texto suporte, aquele texto que eu falei para vocês. Leiam com atenção. Ali é a chave para vocês descobrirem a resposta correta. O comando que vai dizer assim, marque a opção tal, marque a opção correta, verifique isso. Aquele comando que diz o que você deve fazer. O comando da questão vai dizer, faça isso, realize isso, marque isso, leia isso. É o comando. É como se fosse o general falando, ó, faça isso, e você vai obedecer. As respostas. Eu tenho lá, já disse para vocês, 5 opções, mas somente uma está correta, porque eu tenho 4 distratores. Olha o nome, distratores, já distrata ele e já joga no lixo, esquece. Se eu li a opção e pensei, meu Deus, isso aqui é impossível, em tudo que eu já li, tudo que eu já escutei, isso aqui eu posso jogar fora, jogue mesmo, tá? Não pense 2 vezes. Se você tem certeza, já descarta. Isso é o distrator. Vai para outra. Isso aqui também não é possível. Já descarta. Eliminar opções que vocês têm certeza que não são opções possíveis de estarem ali dentre a opção correta, dentre as opções que eu irei analisar para verificar qual que é a correta, então já descarta. Porque aí diminui a sua margem para a escolha. Bem, pensem sobre a produção de texto agora, gente. Produção de texto. Quem gosta de produção de texto? Tenho certeza que tem um montão de gente que não gosta. Porém, produção de texto no Enem elimina tudo que você fez nas objetivas.
Ah, professora, mas eu fechei 180 questões. Eu sou o cara, eu sou a cara. Eu fechei todas, respondi todas. 180, acertei tudo, zerei redação. Só lamento por você. Não zere a redação. Ah, mas eu não dou conta de escrever. Escrevi 6 linhas. Também, gente. 6 linhas, 7 linhas, insuficiente, vai zerar. Não escrevam somente 6, 7 linhas. Quem escrever até 7 linhas vai zerar, porque isso está lá na portaria, isso está lá na orientação do Enem. Quem escreve pouco, zera. Então, até 7 linhas já vai zerar, porque o texto é insuficiente. O texto do Enem pode ser escrito em até 30 linhas. Eu tenho 30 linhas para escrever. Aí eu vou lá e escrevo 35. Gente, passou de 30, ninguém vai ler mais. Então, se atentem para o espaço que vocês têm de escrita. Mais de 7 linhas e até 30 linhas. Outra coisa, produção de texto do Enem vai trazer para você uma ajudinha. Vai trazer o texto base, vai trazer o texto motivador. Sabe aquele texto que vai falar assim, olha, vem por esse caminho, amigo. Vem aqui, lê esse texto, observe o que as pessoas estão dizendo sobre. Vá lá, leia. Se tem 3 textos motivadores, você pensa, não quero ler. Eu já sei, eu sei tudo, eu sou o cara. Esqueça, leia o texto. Porque o texto vai te dar indícios do viés discursivo que esse pessoal elaborou para aquela questão. Dentro disso, tentem pensar que a prova de redação do Enem, essa prova de produção de texto escrito, ela vai trazer para você um texto dissertativo argumentativo. Texto dissertativo argumentativo, nada de contar historinha nem escrever receita de bolo na prova. Receita de miojo ninguém tá afim de ler. Vai zerar. Então, escreva o seu texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo, gente? Texto dissertativo argumentativo é aquilo que eu vou lá, eu leio o meu texto motivador para dar a motivação necessária. Sabe o whey que eu tomo antes de ir para a academia? Sabe o energético com Coca-Cola que vocês tomam antes aí de pensar, nossa, vou madrugar até o dia raiar? O texto motivador é esse energético que vai te dar a sustância necessária para você ir adiante. Então leia. O texto dissertativo argumentativo que você tem que escrever precisa ter argumentos. Ele é dissertativo, argumentativo. Adianta eu expor o tema? Adianta eu escrever o conceito, escrever as características, é sobre o clima. Não adianta. Você tem que tecer argumentos, tem que ter a sua tese, a defesa de um ponto de vista. Você vai ter que trazer argumentos que vão sustentar o seu ponto de vista, a sua ideia. É isso que eu penso sobre o tema. E eu penso isso porque eu tenho esses e esses argumentos. Porém, eu vou colocar lá, eu acho, na minha produção de texto, eu acho que isso é assim porque eu li no jornal que está escrito assim. Não, nada de achar. Lembra que eu falei para vocês? Nada de achar. Eu não acho nada. Você é estudante do Enem, gente. Achar ficou para trás. Estudante do Enem não acha, estudante do Enem tem certeza. Então escrevam com propriedade, levantem os seus argumentos, coloquem, pontuem ali os argumentos e finalizem trazendo aí aquilo que é necessário trazer para o tema, tá? Então não esqueçam, texto dissertativo e argumentativo, não fujam ao tema. Ah, professora, mas eu não sabia nada, eu escrevi alguma coisa. Alguma coisa não adianta, você tem que escrever com respaldo no seu texto motivador. Ah, então vou copiar um pedacinho do texto motivador. Pelo amor de Deus, não copia nada, vai zerar a redação. O que o Enem vai trazer para vocês? É proibido. Eu estou traduzindo, mas se você ler bem, com atenção,
Essa tradução que você vai ter que fazer. Não copie nada do texto motivador. Os textos motivadores estão ali para te dar motivação, para poder te dizer, ó, é esse viés aqui, garoto, garota, que você tem que seguir. É esse viés aqui, é esse caminho aqui que você tem que seguir. Olha aqui o tema. Olha o que estão dizendo sobre o tema, o que a revista tal diz. Olha o artigo do fulano, o que diz. Mas não é para copiar. Lembrando que cópia já é plágio de qualquer trecho, qualquer pedaço. Então não façam cópia. Não façam. Estou repetindo um monte de vezes porque tem gente que ainda faz, tá? Tem gente que ainda faz. E não é para fazer cópia. Fiz rodeio. Não sabia muito sobre o tema, mas eu tenho que escrever para não zerar. Vai zerar do mesmo jeito, tá? Só lamento te dizer isso. Fugir ao tema zera a redação também. Então não fuja ao tema. Você vai ter o direito de fazer o seu rascunho. Então use esse direito, faça o seu rascunho, escreva e depois passe a limpo. Lembrando de deixar tempo para passar o seu texto a limpo lá na folha de redação, que é a folha que vai ser corrigida. O seu rascunho não vai ser corrigido. Mas eu escrevi o rascunho e não deu tempo de passar a limpo. Vai zerar a redação também, tá? Então, deixem o tempo para passar a limpo. E cuidem da caligrafia, não esqueçam. Cuidem da escrita. Porque se o avaliador não conseguir ler aquela letra de médico que você jura que tem, ele vai zerar a sua redação também. Ou, se ele conseguir com muito custo traduzir os hieroglifos que você escreveu, ele pode até dar uma coisinha ali para você não zerar de tudo, mas talvez não seja o suficiente. Então caprichem. Vou voltar um pouquinho ali, porque nós já estamos finalizando nas questões objetivas. Eu falei para vocês um pouquinho da redação, da produção de textos. As questões objetivas do Enem sempre terão o texto base, sempre terão algum texto para te orientar. Por isso, leiam o texto, não passem correndo. Lembra que lá no início eu falei para vocês, olha, eu vou disponibilizar um link para vocês acessarem. Lá tem todas as provas do Enem e tem todos os gabaritos. Usem isso, abram as provas, façam. Usem o relógio, façam o cronômetro, usem o celular para isso. Coloquem o cronômetro e vejam quanto tempo vocês levam para responder a prova. Se for necessário, vai lá na Lan House, vai lá na sua impressora, imprima a prova. Vou calcular agora o tempo que eu vou levar para responder cada questão. Isso vai te ajudar demais. Se você conseguir fazer 2, 3 provas, vai anotando. Você vai perceber que cada prova que você faz, o tempo seu vai sendo reduzido, porque você está treinando. Você está se capacitando para fazer essa prova da melhor maneira possível. Então use o seu tempo, use o tempo ao seu favor. Discipline o seu horário. Isso é importante. Vocês terão 5 horas e meia para fazer a primeira prova e 5 horas para fazer a segunda. Tentem pensar que é muita questão. Vocês terão 180 questões ao todo. São muitas questões e às vezes você pode pensar, não, tenho 5 horas e meia. É pouco tempo, gente. Então se atentem para o tempo. Outra questão para finalizar aqui, nossa orientação sobre o Enem. A prova do Enem é uma prova diferente? É. Eu posso dizer que é uma prova que traz decoreba? Não. Por quê? Já disse para vocês, todas as questões são contextualizadas. Posso usar alguns macetes para responder a prova? Você até pode. Nós aprendemos muitos macetes de algumas fórmulas, por exemplo, da química, de algumas fórmulas matemáticas, mas isso não vai ser suficiente. Decorar
não é suficiente. Macete, não é suficiente. E uma coisa importante, o Enem não traz pegadinhas. Por isso, as questões são contextualizadas justamente para que você perceba, olha, eu tenho que encontrar a resposta que está dentro desse contexto que o avaliador trouxe para mim. Não esqueçam disso. Algumas pessoas gostam muito de dizer, as questões do Enem, elas estão bem contemporâneas, elas trazem muitas atualidades, mas se liguem no que eu vou dizer agora. Os temas clássicos sempre se repetem no Enem. O que é um tema clássico? São essas temáticas que às vezes nós esquecemos, deixamos de lado porque nós pensamos assim, isso aí já caiu, isso aí está muito batido. Justamente por isso, é tema clássico. Meio ambiente é tema clássico, sustentabilidade é tema clássico, cultura é tema clássico. Percebam, se vocês forem no link que eu vou disponibilizar lá das provas e forem avaliar as provas, olharem ali o que cai, o que deixa de cair, vocês vão perceber que esses temas clássicos que eu estou citando para vocês agora são recorrentes. Então vou citar de novo: meio ambiente, sustentabilidade, cultura, globalização. Globalização já tem uma era que cai e continua caindo e vai continuar caindo. Economia, política, perceberam? Citei para vocês 7 temas clássicos que caem, sempre caem e nunca vão deixar de cair. Esses temas sempre vão aparecer nas provas do Enem. E o Enem, ele vai cobrar de vocês habilidades e competências. O que significa isso? Decorar o conteúdo que o professor lá do cursinho rezou para mim 350 dias seguidos? Não. Já falei para vocês que decorar não é suficiente. O Enem vai trazer para vocês a ideia de que o aluno tem que ter a capacidade de cumprir bem, olha só a palavra, cumprir bem determinada atividade, resolver a atividade entre as questões que estão ali na prova. O Enem vai trazer para vocês situações problema. O que são situações problema, professora? Estou cansado de problema de matemática, você ainda me vem com situação problema? Sim, ele vai trazer algumas situações que você vai ter que pensar na resolução daquela situação. Como eu disse, o Enem traz toda uma contextualização e muitas das vezes ele vai trazer uma espécie de estudo de caso para você, ele vai trazer um problema que aconteceu dentro de determinada temática para que você leia, analise, use todo o seu senso crítico, nem que você tenha que buscar lá no fundo do seu coração e encontre a resposta correta. Porque habilidades e competências vão exigir que você responda após interpretar essa situação problema, que você consiga verificar essa prova e ter a capacidade de responder à questão da melhor maneira possível, de maneira eficaz, de maneira eficiente, para que você consiga encontrar as respostas corretas. Habilidades. Fechando aqui com as habilidades. O Enem cobra 21 habilidades do aluno. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, é coisa demais. É coisa demais, mas são coisas que vocês viram ao longo da escolarização de vocês. Vocês precisam, por exemplo, saber ler um gráfico, saber ler dados estatísticos, porque vai aparecer na sua prova, conseguir relacionar uma temática com questões culturais, com arte, por exemplo, literatura, com linguagem, conseguir pensar sobre a questão do melhor uso das energias que estão por aí, energias renováveis,
Também variações linguísticas, a água e sua importância. Lembra que eu falei dessa temática e eu acredito que essa temática vai cair no Enem? Se atente para essa temática aí. Escala de tempo, diversidade de vida, utilizar variáveis, são bastante importantes aí para o aluno do Enem e importantes para a vida inteira de todos nós. Indicadores sociais, a biodiversidade, formas geométricas, noções de probabilidade. Viram que eu estou falando assim das habilidades? Vocês possam estar pensando assim, nossa, mas é tudo matemática? Não, gente. Lembrem que eu falei que as provas são interdisciplinares, as provas do Enem. As questões são interdisciplinares, são contextualizadas. Portanto, vocês precisam ler, interpretar e questões independentes do componente curricular podem trazer para vocês interpretarem um dado estatístico, um indicador social. Então, se atentem para isso e vão em frente. Vamos lá que o Enem está chegando. Estudem. Foco, força e fé. Não deixem, além de foco, força e fé, de seguir a FAC Unicampus e todo o conteúdo que nós estamos preparando para vocês com muito carinho, e tenho certeza que esse conteúdo vai levar vocês lá para o carimbinho no curso que vocês querem do Enem. Se atentem para isso, busquem os nossos conteúdos FAC Unicampus.